Gabriel é a principal novidade do seu time, dá para confirmar depois da atividade que você fez, e o quanto ganha em ofensividade seu time para pegar um Bragantino que, diferente dos últimos adversários, não briga lá embaixo, né? Briga por classificação. Bom, no último jogo aqui, contra o Atlético Sorocaba, nós fomos obrigados a usar essa formação no intervalo do jogo. Então, como há uma previsão de que isso possa acontecer outra vez, eu estou me preparando. E me preparar significa treinar a equipe para esse tipo de situação também, né? Um adversário que vem com 3 zagueiros, que busca jogar em contra-ataques, que normalmente o campo de defesa do adversário vai ser mais povoado, então eu tenho que ter essa alternativa para não precisar, talvez, de 45 minutos para fazer isso. A segunda pergunta? Como esse Bragantino vai jogar? Pois é, eu acho que deve ser isso. O Bragantino tem jogado assim seus jogos fora de casa, é um time que está muito bem, está buscando classificação, então a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Oswaldo, bom dia. De volta à Vila Belmiro, eu queria que você falasse da importância de jogar em casa, do apoio da torcida também, e da questão de vocês não precisarem viajar, se isso facilita bastante aí o rendimento do time. É claro que sim, nós aqui as coisas ficam mais confortáveis para nós, né? A não ser o adversário. Cada vez nós temos encontrado mais dificuldades, porque à medida que a gente vai jogando, o adversário vai aprendendo a jogar contra nós. Isso é uma coisa natural no futebol. Então, mesmo jogando em casa, nós temos tido adversários muito difíceis e nós temos que procurar dobrá-los. O Zinho havia dito que até a Copa do Mundo não ocorreriam mais contratações. Porém, com a contusão do zagueiro Gustavo Henrique, você tem aí o início do Brasileiro, Copa do Brasil, antes da Copa do Mundo. Muda alguma coisa? Ou com os zagueiros que o Peixe tem à disposição, não há necessidade de contratações? Rapaz, se eu falar que vou contratar um zagueiro, minha caixa postal não vai suportar. Já tem sido assim, né? Mas, de qualquer maneira, nós, claro, temos que buscar a solução, né? Nós perdemos o Dracena e agora perdemos o Gustavo, os dois talvez por tempo semelhante. Mesmo antes dessa situação, a gente sempre examina determinadas posições que a gente precisa fortalecer aqui ou ali, e é claro que nós vamos buscar essas alternativas, sim. Oswaldo, com essa formação, você fixando o Arouca como primeiro volante, o Cícero como segundo, acho que é o Thiago que você vai puxar um pouquinho mais para trás. Você vai prender os laterais ou os laterais vão ter liberdade para atacar? Não qual o risco de contra-ataques ser muito explorado às costas dos laterais? Nós vamos jogar da mesma forma que nós temos jogado. O Cícero vai desempenhar a função de volante e o Gabriel do meia mais centralizado. Só que o Gabriel vai dar mais presença na área e mais mobilidade. O restante do time vai jogar da mesma maneira, sem alteração. Oswaldo, bom dia. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria te ouvir novamente sobre a sua mudança de postura nos treinamentos e nos jogos. Aquela coisa do desabafo, do desabafar, e às vezes acaba ultrapassando um pouco dos limites para a arbitragem. Por que isso? Por que essa mudança desde que você voltou do Japão? Lê do engano. Eu não mudei nada. O que ocorre são proporções, né? Eu continuo da mesma maneira. Se você pegar videotapes da minha época, iniciando, também essas coisas aconteciam. Você é muito novinho, talvez não tenha tido oportunidade de ver. Mas, no meu tempo de Corinthians, de Fluminense, de São Paulo, eu sempre reagi. Ocorre que
as pessoas, os treinadores de futebol, jogadores, enfim, as pessoas que aparecem um pouco mais, normalmente, quando tem personalidade marcante, acaba tendo estereótipos em cima da sua personalidade, o que acontece comigo. Sempre colocaram coisas para mim que eu não era, né? Eu sempre tive ações muito emocionais, sempre. Em alguns momentos, quando eu achava que eu tinha que me controlar, ou que não eram situações tão emocionais, é claro que eu me resguardo a outra posição. Ocorre que o que muda, está ansioso, né? Porque eu falei que você é novo, é por isso? Então fica calmo. Ocorre que, está vendo como eu sou tranquilo? Ocorre que tem acontecido algumas coisas nas arbitragens que são realmente de incomodar, né? Se o meu time estivesse perdendo, tudo bem, né, que o treinador está revoltado que o time está perdendo. O que eu estou revoltado é com as faltas, com as butinadas, com a complacência da arbitragem, com o comportamento do adversário no campo, porque o time do Santos não tem jogadores intempestivos que reajam, que só na hora do segundo pênalti que nosso time reagiu, porque o resto, nosso time assistiu o São Paulo dominar a arbitragem o tempo todo. No jogo do Botafogo aqui, que foi outro jogo que eu fui expulso, foi porque nós fizemos 5 e os caras estavam descendo a lenha e o árbitro mandando seguir, talvez com pena do Botafogo. Como meu time não reclamava no campo, eu reclamei aqui, falei com o quarto árbitro, e ele passou para o rapaz, que inclusive acrescentou uma coisa que eu não disse, que eu disse para ele, agora você está satisfeito. Eu não disse isso para ele. Eu disse apenas que não concordava com ele não marcar as faltas. É interessante que eu falo, e depois não sai no texto o que eu disse. Sai o que interessa. Por exemplo, que eu agora sou um bad boy, né? Ser terrível, um homem de 63 anos, podia ser um bad old, mas bad boy, jamais, né? Mas eu tenho reações proporcionais, né? Eu preciso fazer valer o respeito à equipe do Santos também. Isso já aconteceu comigo no Botafogo, né? Foi um jogo que o Leão entrava no campo, fazia o que queria com o árbitro, e aí, no primeiro grito que eu dei aqui, defendendo um arremesso lateral, o cara me expulsou. Quer dizer, não há uma coerência. E aí, eu tenho que mudar, naquele momento, a minha postura. Mas não é mudança de personalidade, muito pelo contrário, até porque, quando se fala em personalidade, moral e caráter, há uma difusão muito estranha aqui no Brasil, né? Moral é confundida, caráter e personalidade também. Todo mundo tem essas 3 coisas. Você diz assim, o cara não tem caráter. Tem, ele pode ter um caráter débil, mas tem caráter. Tem uma personalidade frágil ou forte, ou com algumas coordenadas e variantes, mas isso é inerente ao ser humano, entendeu? E eu tenho a minha também. Quando eu acho que eu tenho que reagir, eu já fiz isso em muitas outras vezes, e na minha época de Corinthians e São Paulo, você é mais velhinho, lembra? Na época de Corinthians, São Paulo, Fluminense, e, enfim, em todo lugar que eu passei. Ocorre que há uma necessidade, por escassez de novidade, de se criar estereótipo e agora dizer que eu sou bad boy, que eu mudei, que nada disso. Eu estou tendo a reação que um treinador tem que ter nesse momento, porque eu não tenho dentro do meu time o Romário, o Rincon, entendeu? O Rogério Ceni, da época que eu trabalhei no São Paulo. Então, eu tenho que tomar uma atitude, porque o que o árbitro estava fazendo estava prejudicando e ia acabar levando o São Paulo à vitória. Depois que ele me expulsou, acho que ele aprendeu e começou a marcar algumas faltas. Marcou até um pênalti, depois voltou atrás, mas marcou até um pênalti, que o primeiro que houve no Rio, ele não marcou. E esse mesmo árbitro, isso não apareceu. Quando me chamaram de bad boy, não disseram que o árbitro, que eu disse isso. Ele foi me pedir desculpas em Lins, porque ele tinha cometido um monte de erros, né? E eu falei para ele, você está me pedindo desculpas aqui,
embaixo da arquibancada. Por que você não me pediu desculpa lá na frente de todas as pessoas que você esbravejou comigo? Quer dizer, o distúrbio comportamental não é o meu. Eu continuo sendo a mesma pessoa e vou ter sempre a reação na medida que eu acho que eu tenho que ter. Quem mudou o comportamento várias vezes de um jogo para o outro, e nesse jogo muito mais ainda, foi o árbitro, não fui eu. E muita coisa do que saiu relatado ali, eu também não disse. Eles colocam na súmula e as pessoas acreditam piamente naquilo, né? Ninguém veio me perguntar se eu tinha realmente falado que não tinha dito que ele estava satisfeito. Mas saiu lá. O Oswaldo disse, em tom de ironia, quer dizer, todo mundo tem o direito de escrever o que quiser. E eu também tenho o direito de considerar o que foi escrito e reagir. Pode fazer isso com 29 anos. Só tenho 29 anos, sou novo ainda, é verdade. Você tem razão. Só uma colocação, não quis falar que você mudou de caráter, nem de personalidade. Não estou dizendo que foi você. Não, sim, mas eu colocando. Eu falei que foi a matéria que eu li. O que eu quis te perguntar, e talvez eu não tenha... a minha personalidade. O que eu quis te perguntar, e talvez eu não tenha me expressado muito bem, é que se houve uma recomendação médica para você se extravasar um pouco mais... Mas isso desde 2005, que os médicos falam para mim. Oswaldo, não somatotiza. É porque você se estendeu demais desnecessariamente. Os médicos dizem para mim, Oswaldo, não somatotiza, sabe? Você precisa extravasar, porque isso te faz mal, né? Então, se a gente ficar guardando, aquilo vai me fazer mal. E eu não posso deixar que consequências ruins aconteçam comigo por causa desse tipo de comportamento, né? Oswaldo, bom dia, seja em termos de personalidade, que acabamos de conversar, mas também em termos de conhecimento de futebol. Você, quando voltou para o Brasil, voltou para o Botafogo, imprensa, enfim, do Rio de Janeiro, distante da gente, a gente trabalhou com você no Corinthians, no São Paulo, enfim. E aí, o time do Botafogo jogando muito bem, esse Santos, quando você assumiu aqui, jogando muito bem também. Eu queria te perguntar o que essa experiência fora do Brasil, durante um longo período, te acrescentou, o que ela mudou em você em relação a conhecimento de futebol e até mesmo em personalidade, seja para ser mais calmo, seja para ser mais enérgico, enfim, independentemente do que for. Mudou alguma coisa? O que te trouxe de bom essa experiência? Bom, e reencontrar o futebol brasileiro muito tempo depois. Vamos por partes. O Botafogo jogou bem ano passado, o Santos está jogando bem esse ano, mas nenhum dos dois chegou no que o Corinthians jogava, no que o São Paulo jogava, e, pasme, o Fluminense de 2001, que também jogava muito bem. Quer dizer, a minha estada no Japão, eu fui lá para ensinar e aprendi muito mais do que ensinei. Mas aprendi no aspecto geral, né? Porque você conviver 5 anos num país como o Japão, você aprende realmente muito, em contato com o povo, em contato com as entidades, né? Com a forma que eles têm. Isso, claro que me ensinou muito. E aprender, a gente aprende todo dia. E é claro que eu desenvolvi. Hoje eu me considero muito melhor treinador do que eu era em 99, né? Porque eu estou aprendendo todo dia. Mas isso não aconteceu só comigo, não. O Filipão hoje é muito melhor do que ele era em 2002. Você não tem a menor dúvida disso. A gente vai aprendendo sempre. A evolução, ela vai acontecer. Você vai convivendo, vai lidando, o progresso há de acontecer. Oswaldo, tendo essa questão da necessidade agora do Santos ter talvez uma nova opção para a defesa, por conta das lesões do Gustavo e do Edu, qual o perfil de zagueiro que você acredita que é necessário nesse momento para compor elenco, se é um cara já para jogar, para ser titular, enfim? E até em termos de classificação no Campeonato Paulista, o que você projeta para esses próximos jogos que estão seguindo, para o Santos garantir a vaga? E se você estuda, com a vaga na mão, começar a misturar o time, montar um time misto para dar rodagem para alguns jogadores? No zagueiro ideal, Gamarra. Rápido, técnico, inteligente, não faz falta, né? Se eu pudesse. Juan, que está parando agora no Inter, não sei nem se está jogando.
Passarella, Edinho, Luizinho. Esses são jogadores que eu gostaria muito de ter como zagueiro no nosso time. Nós não vamos fazer nada que não seja muito centrado, muito pensado, né? A gente vai evoluir com isso, mas não adianta contratar por contratar. Se for o caso de nós contratarmos um zagueiro, nós temos que contratar alguém que realmente venha para preencher esse espaço que se criou com a saída do Dracena e agora do Gustavo. Por outro lado, nós temos ainda aqui jogadores. São meninos, tá? Tem o Paulo Ricardo, tem o Nailson, o Jubal, que vai iniciar o jogo amanhã, tem o David Braz, que está treinando muito bem e que provavelmente vai ter uma chance. Então, isso é uma coisa que a gente tem que examinar bem e, a hora que chegar à conclusão, tem que fazer uma opção realmente muito precisa. Isso, quanto à mudança do... se nós conseguimos definir a classificação, é claro que dentro das possibilidades eu vou procurar utilizar outro jogador, até porque a gente tem treinado bastante, agora já estamos numa fase de jogos-treinos, já fizemos um na segunda-feira, vamos fazer outro na sexta, e agora, gradativamente, nós vamos fazendo esses jogos para ir, além do treinamento, adaptando os jogadores à situação de jogo que eu preciso. E eles têm evoluído bastante, eu tenho ganho confiança. Bruno Pérez, Jubal, Emerson, Leandrinho, Rildo, Gustavo, Gabriel, né? São jogadores que já iniciaram os jogos. Então, não tem nenhum problema. O que eu quero realmente é que mais jogadores estejam nessas condições. Por isso, a gente está muito atento no trabalho, no treinamento, porque, à medida da minha sensibilidade, eu vou procurar aproveitar esses jogadores todos também. Oswaldo, aqui, te surpreende esse aproveitamento? É um começo de trabalho ainda de quase 80% no Campeonato Paulista, essa liderança, essa é uma questão. E a outra, em se mantendo essa primeira colocação, as duas primeiras colocações, o direito de decidir em casa, numa quartas de final. Ainda faltam 5 rodadas, mas esses dois aspectos, a importância de definir em casa, o Santos teve isso nas últimas temporadas também, e esse aproveitamento de início de trabalho, te surpreende ou não? Não, surpreender não, porque a gente direciona para alcançar isso. Eu acho até que a gente podia estar num estágio melhor de aproveitamento de jogos. O grande obstáculo, na minha opinião, foi a gente sempre jogar em disparidade, com o adversário melhor, não melhor preparado, mas com mais tempo de preparação. É absolutamente constatável que, segundo tempo dos jogos, quando a gente jogou contra essas equipes que se prepararam há mais tempo, nós tivemos dificuldade, e todos os outros tiveram. São Paulo, Corinthians, Palmeiras também tiveram, né? Pessoal que treinou um pouco menos. E, então, não me surpreende, mas eu acho que esse é o caminho, realmente, que a gente precisa procurar evoluir. A sua segunda pergunta, desculpe. Isso é fundamental. Isso nós vamos realmente buscar. Há uma tensão muito grande, e aí se contrapõe contra o que você falou, né? Porque a gente precisa realmente usar a equipe que nos dê essa condição, né? E isso eu acredito que não vai acontecer precocemente. Isso vai se arrastar, porque está todo mundo lutando em grupos diferentes, é uma situação diferente, já falei. Eu até gostei dessa forma do Campeonato Paulista, porque conseguiu tirar 4 jogos, isso é muito significante, né? 4 jogos, são pelo menos 2 semanas a menos, isso eu acho que é muito interessante. Mas, por outro lado, a gente precisa ir com a equipe até onde der para tentar realmente conseguir essa classificação, para termos a possibilidade de jogar sempre sediando os jogos. Oswaldo, peço licença aqui para os amigos. A gente está fazendo uma matéria especial sobre os meninos, aqui os novos meninos da Vila. Eu queria que você analisasse esses garotos que você tem aqui no elenco,
Todos. Os que subiram agora da Copa São Paulo, mas também os que já estavam aí, Gabigol, enfim. Queria que você fizesse primeiro uma análise deles. Eu estou gostando muito de trabalhar com eles, né? Primeiro, que é o ponto comum, todos eles são muito dedicados, muito atentos, e estão, assim, motivadíssimos e buscando realmente um lugar na equipe, né? E eu procuro todos os dias estimular esse comportamento. Agora, cada um em particular tem desenvolvido mais ou menos, né? E a maior variante aí, é claro que é o ponto de vista técnico, mas também a personalidade. Então, eu acredito que tem jogadores que provavelmente mais cedo vão estar prontos para poder fazer parte mesmo da equipe, jogar, iniciar jogos. Outros podem levar um pouquinho mais de tempo. Ainda é cedo até por isso. A gente está conhecendo, né, colocando em jogos, enfim. Mas eu estou muito satisfeito com o que nós temos aqui, porque nós temos uma predominância muito grande de jogadores que, além, como você disse, da Taça Cidade de São Paulo, e os que eu já encontrei, Alain, Alisson, Gabriel, Giovanni, Gustavo, Jubal, Emerson, né? E mais os 11 que nós trouxemos. Então, isso nos deu uma condição muito boa de trabalho, com qualidade. Daí é o desenvolvimento que eu te falei, que não depende só da parte técnica ou da aptidão futebolística de cada um, depende também da personalidade. Queria saber se você sabe por que o Santos revela tanto, por que os garotos daqui têm mais facilidade nessa transição da base para o profissional, e também se você foi orientado, se você é orientado pela diretoria quando você chegou, olha, pode colocar os garotos, eles dão conta, eles chegam já preparados, enfim. Olha, sinceramente, eu acho que uma das coisas que me trouxe ao Santos esse ano foi outros trabalhos que eu já fiz, né? O mais recente foi o Botafogo ano passado, mas se a gente der um passeio num passado um pouco mais distante, por Corinthians, São Paulo, Flamengo, outros clubes que eu passei, e realmente dei muita condição a que os meninos aparecessem. Então, acho que isso foi fundamental para que eu tivesse vindo, claro, não tenha dúvida. O porquê é porque o Santos tem, primeiro, uma dedicação muito grande a esse trabalho com os meninos. E outra coisa é que qualquer garoto quer jogar no Santos, porque aqui saiu Pelé, Robinho, Diego, Neymar, né? E estou pulando alguns aí, Clodoaldo, Pita, Brecha, Léo Oliveira, Negreiros, meu Deus do céu, tantos outros, desculpem aqueles que eu não... Edu, estava aqui agora comigo, pô. Jogadores excepcionais, né, que eu vi jogar. Então, isso é claro que motiva todo mundo. E motiva o pai do garoto, fala, pô, vai para o Santos, que lá você vai virar Pelé. Então, a garotada gosta de vir. O clima é muito favorável por isso, né? Casa de Deus é onde se reza. Então, meu irmão, que venham os melhores. Oswaldo, mais para o começo da coletiva, quando você falou sobre a entrada do Gabriel, você citou que ele se aproximaria mais ali do Damião e daria mais movimentação ao ataque. Nós sabemos da qualidade do Damião, do faro de gol que ele tem, mas com a entrada dele, você sentiu que seu setor ofensivo perdeu um pouco da mobilidade que tinha quando tinha o Gabriel? Não, muito pelo contrário. O que acontece é que nós passamos a jogar contra times que vêm para cá com 3 zagueiros. Pô. E aí fica espaço muito menor. No jogo do Atlético Sorocaba, por exemplo, quando o Cicinho pegava a bola, eu olhava para dentro da área, estava o Damião contra 3 zagueiros. Pô. E nem sempre o Cícero ou o Thiago conseguiam chegar, né? E essa necessidade nós temos. A faixa de campo que tem sido ocupada nos jogos tem sido cada vez mais congestionada por adversários. Se nós não tivermos presença na área, nem o Damião, nem o... Meu nome do cara do PSG lá, que é grande, faz gol para caramba. Esse cara, eles não vão conseguir chegar na bola, né?
o Gomes, que está na moda lá do Bayern de Munique. Então, a gente tem que dar companhia, tem que ser solidário, né? E eu estou procurando realmente que o Damião não esteja tão sobrecarregado na área, porque isso tem caracterizado os jogos. Oswaldo, e o Lucas Lima, que a avaliação você faz dele? Por que está demorando tanto ele ter uma chance no time? Um jogador que veio com uma chancela de armador qualificado, que poderia ser o substituto do Montijo. Então, fica essa expectativa. Tem alguma coisa que impede a estreia dele ou é só composição de banco, como você tem dito? É uma questão de número, é matemática, né? Porque ele tem treinado muito bem, nós estamos muito satisfeitos. E descobri mais uma qualidade nele agora, bate falta muito bem. Ocorre que eu só posso levar no banco 6, 7 jogadores. Um é o goleiro, está definido, e eu tenho que distribuir as funções. E a de meia, por enquanto, eu tenho levar do Riudo. Né? Quando a gente joga aqui, então, eu tenho que ter 2 atacantes. Então, às vezes eu não posso, eu tenho que ter um volante, tenho que ter um lateral, um zagueiro, porque esses jogadores podem machucar, né? Posso precisar. Se eu pudesse, quer dizer, e acho que amanhã ele vai ter uma oportunidade de ficar no banco, com essa... se o Gabriel realmente entrar no time, vai abrir um espaço ali, que é o espaço que... Não, eu estou amadurecendo isso. Né? Por enquanto é uma alternativa. Muito provável, mas seguimos analisando. É que eu não quero surpreender vocês. Se eu digo aqui agora, o Oswaldo mentiu, está usando artifício. Não, eu estou amadurecendo isso. Fiz o treinamento, gostei e há uma grande possibilidade do Gabriel iniciar a partida.